Olá, boa tarde. Que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui em nome de Jesus para mais uma palavra da tarde, palavra a qual vai alimentar a nossa fé. A Bíblia diz que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a nossa fé é alimentada. Então vamos ouvir mais um pouquinho da palavra. E antes da palavra que vai ser lá em Daniel, hoje de manhã foi lá em Salmos 34:8, né? Mas hoje, à tarde, vamos refletir um pouquinho sobre os Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre a prova de fogo que passou a fé daqueles meninos. Mas antes disso, em nome de Jesus, se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, deixa aí um comentário, tá? E você que é inscrito também faz a mesma coisa, em nome de Jesus. Bora para a palavra? Vamos alimentar a nossa fé então? Vamos lá. Daniel capítulo 3, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz assim. Olha lá, Daniel capítulo 3. Vamos começar do versos 1 aqui. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados, e levantou-o no campo de Dura, na província de Babilônia. Pois é, a história conta para mim e para você, vamos ser breve aqui na história, para não tomar muito tempo, mas a história conta para mim e para você, a Bíblia Sagrada fala que Nabucodonosor era um rei babilônico, o qual o Senhor permitiu que levasse o povo como escravo para a Babilônia. E eles ficaram lá muito tempo como escravo, 70 anos, se eu não me engano, não me falha a memória aqui, como escravos. E a Bíblia diz que certa feita Nabucodonosor, então, ele faz uma estátua de 60 covados de altura por 6 de largura. E diz que quando ouvir a buzina, quando ouvir todo tipo de som de instrumento tocar, é para se prostrar e simplesmente adorar a imagem dele. E tinha os judeus naquele lugar. A Bíblia conta que existia Sadraque, Mesaque e Abednego, e tinha Daniel, mas Daniel não estava na ocasião. E esses 3 moços tomam uma atitude de fidelidade maravilhosa. A fé desses 3 moços é posto à prova de fogo. A Bíblia diz que quando ouviram todo tipo de música, quando ouviram a buzina, todos se prostraram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram a fé no Senhor. Não negaram a fé no Deus de Israel e não se prostraram. Logo então a notícia corre, vai para o ouvido de Nabucodonosor. Nabucodonosor fica furioso com aquilo e chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: foi porque vocês quiseram? E simplesmente Nabucodonosor quer dar mais uma chance para eles. Mas eles não aceitaram. Nós vamos falar 7 coisas que aconteceu ali. 7 observações sobre Sadraque e Abednego. E vai ser lindo. Prestem atenção. Vamos lá. Então, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego foi posta a fogo. Preste atenção. Depois, às vezes, nós pensamos, por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que dessa minha dificuldade? Muitas vezes sua fé está sendo prova a fogo. Assim como foi a fé de Abraão para levar Isaac para sacrificar para o Senhor, você lembra? Então vamos lá, para não tomar muito tempo aqui. Olha que interessante que diz aqui, primeira observação eram esses 3 jovens, eram corajosos e testemunhas fiéis. Olha o que diz no versos 18 aqui para mim e para você. Olha o que eles responderam para o rei. E se não, fica sabendo, rei Nabucodonosor, os meninos falando com ele. Ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe qual era o edito? Era o edito de morte. A ordem era: aquele que não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha ardente e ia morrer queimado vivo. Mas ele se responde na lata para o rei. Ó rei, fica sabendo, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Rei, eu não vou adorar a tua estátua, eu não vou adorar a tua imagem, porque eu adoro somente um Deus, o Deus de Israel. Eram meninos corajosos, meninos valentes, com a fé firmada em Deus de Israel. É essa fé que nós precisamos copiar, é essa fé que nós precisamos ter, fé como Sadraque, Mesaque e Abednego, fé como a de Abraão, que leva Isaac para sacrificar, crendo que Deus o ressuscitaria. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: nós não vamos se prostrar, nós adoremos somente um Deus, eu não nego a minha fé. E infelizmente tem muitos hoje no século 21 que negam a fé. Quer um exemplo? Vai fazer uma entrevista de trabalho e se pergunta se é evangélico, fala que não. E às vezes é obreiro na casa do Senhor, com medo de perder o serviço. Se foi Deus que abriu a porta, ele não vai fechar.
O cristão, ele não nega a sua fé. O cristão verdadeiro é como Sadraque, Mesaque e Abdenego. São corajosos. Segundo ponto aí, segunda observação. Veja lá. Ó, eles tinham a fé como a de uma criança. Versos 17. Só voltar um versículo acima. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ó. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem vai nos livrar, quem pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a fé. Não é como a criança que o pai fala assim para ela, pode pular, eu pego. Né? Ela está em algum lugar alto e o pai fala, vem filho, pode pular, o pai está esperando você. É a mesma coisa. Fé de criança. É uma fé de criança, é a fé que eu e você nós temos que ter. A mesma fé de Sadraque e Abdenego, sabendo que Deus vai nos livrar dessa dificuldade, que Deus vai nos livrar desse perigo, vai nos livrar deste mal. Então creia e pratique essa fé de Sadraque e Abdenego nessa tarde. Coloque um ponto final nessa tristeza, nessa angústia, nessa ansiedade. Tenha essa fé. Creia que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é contigo. Fique firmado na rocha. Terceira observação aqui. Para eles provarem, olha lá. Para provarem a sua fidelidade e o testemunho perante o mundo, foram lançados, olha lá, foram lançados na fornalha ardente. Versos 21. E então aqueles homens foram atados, Sadraque, Mesaque e Abdenego, olha lá, com suas capas, seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados, olha lá, dentro do forno de fogo ardente. Eles foram lançados. A Bíblia fala para mim e para vocês, se você ler o texto todo, Nabucodonosor dá ordem para 3 homens mais fortes da sua tropa amarrarem esses homens do pé à cabeça e lançarem eles com as vestes deles, com seus chapéus, dentro do forno ardente. E mandou aquecer 7 vezes mais. Ficou tão quente que os 3 homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego morreram queimados. E Sadraque e Mesaque, então, foram lançados lá para provarem para todos o Deus que eles serviam. Eles preferiam morrer do que desagradar a Deus. Eles preferiram morrer, eles falaram, nós vamos morrer, mas nós vamos morrer sendo fiel ao Senhor. Porque esse mundo, eles tinham a convicção que esse mundo não tinha nada para oferecer. Eles tinham a convicção que o que eles iam receber após a morte era bem maior do que aquele sofrimento dentro da fornalha. É esse testemunho que temos que dar. É essa fidelidade que nós temos que ter, mesmo sabendo que correndo risco de morte, temos que provar o nosso testemunho, falarmos que somos cristãos, não negarmos a nossa fé diante das nossas dificuldades, diante dos nossos inimigos, se mantermos firmes diante daqueles que querem nos derrubar, com a nossa convicção, da mesma maneira que Sadraque, Mesaque e Abdenego aqui foram testemunha perante o mundo, assim eu e você temos que ser a mesma testemunha de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou no 3º dia. Então não nega a sua fé. Tenha a sua fé provada no fogo, provada e aprovada, mas mantenha-se como testemunha fiel do Senhor. Olha lá, a 4ª observação aqui, suas algemas caíram, no verso 25. Olha que coisa linda, diz assim, respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos. Olha lá, o rei Nabucodonosor, agora olha para a fornalha e vê 4 homens soltos. Até aqui, parteado o versículo. As algemas deles, as cordas deles, tudo que colocaram neles para eles ficarem presos. O rei Nabucodonosor nesse momento se levanta e olha para dentro da fornalha. E vê que em vez de 3 agora, tem 4. E eles estão caminhando sobre a brasa ardente. Eles estão caminhando no meio das chamas, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, adentra dentro da fornalha para os livrar. Agora, aquilo que os prendia foi quebrado, aquilo que os prendia foi tirado deles, as algemas, as cordas, assim como eu e você, se mantemos a nossa fidelidade ao nosso Senhor, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que tem servido de pedra de tropeço diante de nós, tudo aquilo que tem servido como algema, como cordas em nossa vida, aquilo que tem servido como, vamos dizer assim, como dificuldades, vai cair por terra. Como obstáculo vai cair por terra, porque o 4º homem entrou na batalha, porque o 4º homem entrou na peleja.
Quinta aqui, observação. Viram o Senhor dentro da fornalha. A parte do versículo 25, parte B. Olha lá, diz assim, né? Paramos aqui, eu, porém, vejo 4 homens soltos. Agora a parte B. Que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Olha lá. Então Nabucodonosor vê 4 homens dentro da fornalha, e ele diz que eles estão andando, e que esse 4º homem, ele tem o aspecto dos filhos dos deuses. Nabucodonosor não conhecia o Senhor, mas ele olha para aquele 4º homem e fala, esse homem é um Deus. E eles andam, Sadraque, Mesaque e Abdenego, anda no meio da fornalha ardente. Coisa linda, junto com o Senhor. Sabe por que eles não aconteceu nada com eles? Porque o Senhor estava com eles. Mas só por que o Senhor estava com eles? Porque eles tiveram fidelidade, porque a fé deles não foi abalada através da morte. A morte não é nada, sabe por quê? A morte é só uma passagem para aquele que crê em Jesus, aquele que crê no nosso Senhor, para estar junto dele. Então não tema a morte, mesmo que a sua fé seja provada através disso, não temas, porque o Senhor é mais na tua vida. Porque o que você vai receber depois da morte é muito mais maior do que essa terra pode lhe dar. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. Eles viram o milagre diante dos olhos deles. Eles viram o anjo do Senhor, o próprio Senhor, caminhando com eles na fornalha. Assim como você e eu, se tivermos a fidelidade como desses 3 moços, pode ter certeza, vamos ver o milagre diante dos nossos olhos. 6º. E caíram as suas, e alçaram a liberdade. Versos 26. Olha o que diz para mim e para você. Então, olha lá. Então se achegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou. E disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Alçaram liberdade, alcançaram a liberdade. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com eles. E sabe por quê que o Senhor estava com eles? Por causa da fidelidade, por causa da gratidão deles para com Deus. Não negaram a fé. E agora então esses homens alcançaram a liberdade. Assim é comigo, com você. Mantemos a nossa fé no Senhor. Nós vamos alcançar a liberdade daquilo que tem nos perseguido, aquilo que tem servido de obstáculo diante de nós, para nós não alcançarmos as nossas bênçãos. Aquela enfermidade vai cair por terra, aquela perseguição vai cair por terra, tudo aquilo que tem nos impedido de chegarmos até os nossos objetivos, tudo aquilo que Satanás tem posto no nosso caminho, pode ter certeza, vamos ser libertos para a honra e glória de Deus, assim como Sadraque e Mesaque, através da fidelidade, através da prova de fogo que a fé deles passaram, alçaram a liberdade. E 7º e último ponto aqui é, e de Deus receber uma grande recompensa. Qual recompensa? Além deles ir morar no céu com certeza absoluta, o Senhor honrou esses 3 moços. Sabe como? A Bíblia fala para mim e para você no versos 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Prosperaram, sabe o que é isso? Tiveram riqueza. Eu não estou aqui falando de prosperidade, não estou falando para vocês o que o Senhor fez para eles na terra. Muitas pessoas ficam correndo atrás de dinheiro, riqueza, mas não querem ser fiel com Deus. Não precisa você levar lá no altar envelope com 1.000, 2.000, com 10.000, mas simplesmente seja fiel. Simplesmente mantenha-se firme, não negue a sua fé, que a sua recompensa vai chegar. E a maior recompensa que nós esperamos, o maior troféu, a recompensa maior é morar no céu, é ter o seu nome, é ter o meu nome escrito no livro da vida. Então espero que você tenha aprendido essa tarde. A sua fé pode estar sendo provada no fogo, mas creia, o 4º homem está contigo na fornalha. O 4º homem está contigo neste momento, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.
Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Vamos pedir para que o Senhor nos ensine a ter essa mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te rendemos graças ao Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por mais essa tarde, Pai, que o Senhor está nos concedendo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, obrigado, Pai, pela tua compaixão para conosco, Pai. Senhor, estamos aqui te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ter a mesma fé que Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai. Nos fortalece para isso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos fiéis ao Senhor, Pai. Que a nossa fé, Pai, seja uma fé firmada na rocha, a rocha qual se chama Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, dá ordem para os teus anjos, que acampe ao nosso redor, que nos guarde, Pai, e nos livre, Pai, de todo mal, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe a nossa noite, que o Senhor seja conosco e com a nossa família, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe. E não se esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha aí, tá bom? Deixa o comentário também, não esquece não, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço aí em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Beijão para vocês.